começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim, preparados para mais uma videoaula. Continuando as aplicações das leis de Newton, nós vamos agora estudar o problema do elevador. Depois a gente pode comentar algumas coisas a mais sobre esse problema, tá? Então, senhores, nós temos duas possibilidades, né? Ou o elevador está subindo ou o elevador está o quê? Descendo. Então, agora aqui a gente vai pegar o elevador, ele subindo. E nós precisamos, quando a gente vai resolver exercício de física, definir um referencial. Então, eu vou escolher aqui, senhores, como o objeto está subindo, eu vou definir que para cima o meu referencial é o quê? Positivo. Então, tudo que está para cima é positivo, ok? Então, agora vamos ter que desenhar os vetores, né, das forças aplicadas no piso do elevador, ok? Então, vamos lá. Nós temos um vetor aqui, né, que a gravidade puxa sempre para onde? Para baixo, ok? Então, aqui nós temos o vetor peso, a força peso aqui, tá? Ok, agora o que você precisa pensar? A gravidade puxa esse rapazinho para baixo, então ele vai fazer uma força no piso da balança, certo? E o que acontece? O que a balança lê? Ela lê essa reação, ela lê a força normal, tá? Ela lê a força normal. Então aqui, ó, nós vamos ter aqui uma força para cima, tá? Que a gente chama de força o quê? Normal. É uma força de contato, então ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com quem? Com a superfície. Ok? Beleza até aí? Tudo jóia. Qual é a nossa primeira situação? A nossa primeira situação é você entrando dentro do elevador, tá? O elevador está parado, então a nossa primeira situação é quando o corpo está em repouso. Lembra que a gente falou que o corpo está em equilíbrio? Em duas situações. Quais são as duas situações? Quando ele está em repouso ou quando ele está em movimento retilíneo e uniforme. Isso me traz uma consequência, que a aceleração mede a mudança de velocidade em relação ao tempo. Então, aqui minha aceleração vale zero, porque não há mudança de velocidade. Se a aceleração vale zero, isso olhando para a segunda lei de Newton, e a segunda lei de Newton fala que força resultante é igual a massa vezes a aceleração sendo zero, a minha força resultante vai dar um vetor nulo, ok? Vai me dar um vetor nulo, beleza? Tamo junto? E para dar zero, vê se você concorda. Para dar zero aqui, ó, o peso e a normal tem que ter o quê? O mesmo valor. A normal seria positiva e o peso seria o quê? Negativo, tá? Porque eu escolhi um referencial, como o objeto está subindo, eu escolhi o referencial para cima, positivo, ok? Então, aqui, ó, positiva, negativa. Para dar zero, as duas têm que ter o quê? O mesmo valor. Então, nesse caso, tá? Se você somar lá, força normal mais o vetor da força peso, aqui eu estou falando de vetor, tá? Ok? O que vai acontecer? Isso teria que dar zero. Então, nós teríamos o quê? Que a normal, o vetor normal, seria menos o vetor peso. Isso significa, em vetor, esse menos aqui significa que ele teria o mesmo valor, mas esse menos faria que o sentido é contrário. Então, a normal sentido para cima e o peso sentido para baixo. Eles seriam vetores o quê?
opostos. Ah, beleza. Então, elas teriam o mesmo valor, só que o sentido contrário. Segunda situação, ele vai sair agora do repouso e vai entrar em movimento retilíneo, porque o elevador anda em linha reta, uniformemente variado, tá? Se eu quisesse, eu poderia até especificar mais. Ele é um movimento progressivo, acelerado. O que significa progressivo? Significa que ele está andando a favor da trajetória. Então, ele está subindo, a minha trajetória para cima é positiva, ele está o quê? Progredindo. Acelerado, porque agora ele vai ter uma aceleração, tá? Que aqui a aceleração dele varia quanto? 0. Uma aceleração, né, fazendo que o corpo ganhe velocidade. Então, aqui, senhores, nós teríamos o seguinte, agora mudou um pouquinho. Força resultante é igual a massa vezes quem? A aceleração. Quem é a força resultante? É a somatória de todas as forças, tá ok? Então, aqui seria a força normal. Agora, eu sei que o peso está para baixo, então eu vou ter que falar que ele é o quê? Negativo. E a massa? A massa do passageiro, vezes quem? A aceleração. Teríamos, então, o seguinte, que a normal ia ser igual a quem? A massa vezes a aceleração mais quem? O peso, a força-peso. Normal seria massa vezes aceleração. E quem é a força-peso? Até vou colocar aqui em outra cor, tá? Vou colocar aqui em vermelho, tá? Força-peso. Quem é a força-peso? A força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, nós temos aqui que a nossa normal, eu posso pôr a massa em evidência, é a aceleração mais a aceleração da gravidade. Agora, senhores, é que eu preciso que você entenda o que está acontecendo aqui. Esse objeto está subindo acelerado. Essa força que a gente está chamando de força normal, ela pode ser conhecida também como peso aparente. Como assim peso aparente? Eu estou optando por ficar mais na lousa do que aparecer, mas dessa vez eu vou aparecer porque é necessário. Aí, senhores, vamos imaginar que essa folha é o piso da balança, ok? O que acontece? Você, tem meus 2 dedinhos aqui, ó, você é a pessoa que está em cima da balança. Quem é que vai subir não é você, é o elevador. Entenda bem isso. Quem vai subir não é você, é o elevador. Então, quando o piso do elevador subir, você tende a permanecer em repouso. Olha o que acontece com o piso, tá? A folha de papel representa isso. Haveria uma pressão maior sobre o piso. Havendo uma pressão maior sobre o piso, o peso aparente iria aumentar. Só um minutinho. Estou aqui, ó, voltei aqui, ó, estou aqui com a minha balancinha, ok? Não sei se a câmera dá para mostrar, mas quando você coloca um objeto aqui, tá? Ele faz uma força, que é a força de gravidade, que é a força peso, e a balança lê o quê? A normal, porque ele vai ficar em repouso, ok? Aí as duas forças são iguais, então a força normal e a força peso têm o mesmo valor. Eu não sei se dá para pegar aqui, ó, bem, ó. O que eu quero fazer aqui, ó? Eu vou apertar aqui ó, a balança. Nota que quando eu faço uma pressão na balança, o valor da balança está sendo alterado, tá ok? Não sei se você vai estar de celular ou computador, se vai ficar visível isso para você. É a mesma coisa que você tendo aqui a balança, ela está no elevador, e de repente você está aqui parado, e quem vai subir é o elevador. Então, o piso
vai subir. Então você vai fazer uma pressão maior aqui no piso, então vai ter um peso aparente. O que significa isso? Que a leitura da balança, nesse caso agora, a força, né, o peso aparente seria maior que a força peso. Magno, fala isso de uma maneira mais simples para mim. Você está parado, vamos supor que você tem uma massa aqui de 80 quilogramas, tá? O que é a balança média é força. Então você teria 800 newtons, mas a balança converte isso e te mostra a sua massa, 80 quilogramas. Na hora que o elevador começa a subir acelerado, o ponteiro da balança vai lá em cima, vai dar um valor maior que a força-peso. Então, o peso aparente, nesse caso, quando ele está subindo acelerado, né, no movimento progressivo acelerado, é maior que a força-peso. Não quer dizer que você engordou, porque a sua massa continua sendo o quê? A mesma, tá? A leitura da balança, por causa dessa aceleração aqui, que vai ser maior que a força o quê? Peso. Então, se a pessoa chegou lá com 80 quilos, se ele começa a subir acelerado, vai para 100 quilos, 90 quilos, 85 quilos, porque o peso que a gente está estudando é um peso que parece, né? Que parece, por isso que a gente chama de peso aparente, que aumentou, tá? Então, a força aqui é maior. Próxima etapa, a nossa parte 3, né, do problema, que ele entraria em movimento retilíneo e o que? Uniforme. Se ele entra em movimento retilíneo uniforme, vamos lembrar lá, ó. Primeira lei de Newton, todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que um agente externo mude seu estado. Isso significa que a aceleração dele vai valer quanto? 0, levando o quê? A um vetor de força resultante nulo. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, o vetor resultante é nulo. Então, agora nós temos de novo o quê? Que a força normal é igual a menos a força peso. Quer dizer que é um vetor oposto. Tem o mesmo valor, a mesma direção e o sentido o quê? Contrário. Parte 4. Agora, senhores, a gente estava parado, subiu um pouquinho acelerado, entramos em movimento retilíneo uniforme, certo? E agora nós vamos ter que parar o elevador. Então nós vamos ter que desacelerar. Nós vamos estar em movimento retilíneo uniformemente variado, mas agora é um movimento progressivo significa o quê? Que ele está a favor da trajetória. Eu escolhi para cima positivo, tá? Mas ele agora, ele é retardado. O que significa isso? Que a sua velocidade agora vai o quê? Diminuir. Essa aceleração vai causar uma mudança na velocidade, diminuindo o seu valor, tá? No acelerado, causa uma mudança no valor da velocidade, aumentando o seu valor, tá ok? Agora, nós temos o quê? Força resultante é igual a massa vezes quem? A aceleração, tá? Agora, lembra que a gente falou isso de vetor? Tá? Vou até colocar aqui o símbolozinho de vetor, tá? Para onde aponta a força, aponta quem? A aceleração, tá? Então, no caso 4, a força agora está para onde? Não para cima. O resultado da força não está para cima, está para onde? Está para baixo. Então, essa aceleração não é positiva. Essa aceleração que vai ser o quê? Negativa, porque nós consideramos que positivo é para onde? Para cima. Então, eu teria o quê? Força normal, que a gente chama de peso aparente, para cima, menos o quê? A força peso, que é igual a massa, só que a minha aceleração aqui, ó, ela vai ser contrária à trajetória. Então, esse sinal de menos é para mostrar que a aceleração agora, ela é um vetor, né? Para baixo, então é um movimento progressivo retardado, vai diminuir o valor da velocidade, então a aceleração tem que ser negativa. Aí nós fazemos o seguinte, normal é igual a quem? A massa
vezes menos aceleração, porque a aceleração vai estar para baixo, mais a quem? A força-peso. Lembrando, quem é a força-peso, né? Nós chamamos aqui de vermelho, aqui, ó. Força-peso. Quem é a nossa força-peso? A nossa força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a normal vai ser massa menos aceleração mais o peso. É massa vezes o quê? A gravidade. Eu posso pôr a massa em evidência, tá? Porque todo mundo tem massa, então eu posso falar que é massa aparente. A gravidade menos o quê? A aceleração. No caso aqui, o nosso peso aparente vai ser o quê? Vai ser menor que a força o quê? Peso. Certo? Vai ser menor que a nossa força-peso. Vamos voltar para a nossa câmera e ver se você consegue entender isso? Olha lá, senhores, vamos ver se a gente consegue entender todo o problema. Eu estou parado, o peso é igual ao normal, tá? Lembrando que a folha é o piso da balança. De repente, eu vou aplicar uma força para onde? Para cima, tá? Para tirar esse corpo do equilíbrio, do repouso. E aí o que vai acontecer? Eu vou forçar o piso da balança para baixo. Então, o ponteiro da balança lá em cima, o peso aparente seria maior que o peso do corpo. Aí ele entra em movimento retilíneo uniforme. Aí o peso e a normal são iguais, tá? Então, o piso da balança vai ficar reto. Agora, ele vai frear. Agora, quem é que freia? Quem freia é quem? É o piso do elevador. O piso do elevador, não o homem. Então, o homem, a tendência dele é continuar em movimento e o elevador é parar. Então, o que acontece? Ele vai fazer uma pressão menor no piso. Então, o ponteiro agora que estava marcando o valor correto do peso dele vai o quê? Diminuir. Então, o peso aparente vai ser o quê? Menor. Tá ok? Vai ser menor. E aí, senhores, olhando para tudo isso, eu queria que você entendesse como funciona isso na academia. Pois bem, senhores, então a gente tem lá o Sardinha, tá? Fotos do Sardinha. Tá aí, senhores, do lado o mestre dos magos, né? O mestre Sardinha. E o mestre Sardinha, ele tem um treinamento que ele elaborou e ele conhece muito de biomecânica, então ele tem que saber um pouco de física. Mas eu quero que você entenda o que tem a ver isso aqui, estudar esse problema do elevador, com o ponto zero do Sardinha. Veja bem, o que acontece? Você pegou uma carga, tá? Vai fazer um bíceps, talvez, e você tirou lá. Então, você está em repouso. Nesse momento, o nosso corpo está em repouso. Então, a força normal tem o mesmo valor de quê? Da força-peso. Pessoal, eu não vou levar agora em conta, porque assim, é mais complicado do que a gente pensa. Porque quando você faz o exercício de bíceps, você tem um torque. Então, você tem uma mudança de ângulo, tá? Não sei se você consegue perceber, a gente tem uma mudança de ângulo quando a gente vai fazer o bíceps, ok? E esse braço vai influenciar na força-peso. Mas, eu quero só pensar no contato aqui, eu quero pensar momento a momento, ok? Então, no ponto zero, que ele está falando, você tirou do repouso, a força normal e a força-peso tem o quê? O mesmo valor. Se você assistir os vídeos do Sardinha do ponto zero, depois que o cara fez 1, 2, 3 vezes, a nossa vontade é de fazer um movimento retilíneo acelerado. A vontade nossa é de fazer um movimento acelerado. Pode ser feito isso? Pode. Existe um treino para explosão, um treino explosivo. É uma finalidade, mas não é a finalidade do ponto zero. O ponto zero, ele quer aplicar o máximo de tensão durante todo o movimento. Tá ok, eu até concordo que quando você está no repouso, para você tirar ele do movimento, você pode começar a fazer um pouco de um movimento acelerado.
Mas e isso seria bom no exercício explosivo. Por quê? Minha sardinha não sai do foco, vem cá para baixo, cara. Você é o cara. Eu sou tanga frouxa, mas você é o cara. Então, o que, que aconteceria aqui? No movimento acelerado, no treinamento explosivo, no primeiro arranco que você ia ter, como se sua mão fosse a superfície da balança, ok? Então, o que, que acontece? A força normal, o peso aparente, seria o quê? Maior que o peso. E aí que os caras falam, fazer o peso ficar pesado. É, a sensação. Então, o peso aparente seria maior. Mas se eu jogar o peso, então eu estaria, depois que eu joguei, eu perderia o contato. Lembra que eu falei aqui, ó, que a tendência do peso é continuar em movimento. Só que aí eu paro de fazer o movimento no braço. Eu vou perder o quê? Um pouco de tensão nesse movimento. E aí o que vai acontecer? O peso aparente se torna o quê? Menor que o peso real. Então, se você já experimentou isso na academia, né? Quando você está lá quase fazendo, faz aquele movimento acelerado, parece que, entre aspas, ficou mais leve. Ok, isso que a gente chama de roubar. Dependendo da parte do treino, dependendo da sua finalidade do treino, não é errado, tá? Desde que você mantenha a coluna, que você preserve as articulações, pode ser feito, tá? Se você for ver algumas pessoas, nas últimas repetições, e ele quer o quê? Romper o maior número de fibras, então ele vai dar essa roubadinha. Aí é válido, mas se você já começa roubando no começo do exercício, cara, você não vai ter um rendimento satisfatório. Mas voltando para o mestre Sardinha, aí ele faz o seguinte: mestre, não saia do foco. Aqui, ó. Aqui. O que que acontece? A tendência nossa é de querer explodir muito no começo do movimento. E ele, se você assistir os vídeos dele, ele vai falar assim, conduz. O que que ele quer dizer conduz? Fisicamente, ele está falando assim, entra em movimento uniforme. Para quê? Para que ele fala assim, lento, lento. O que que é esse lento dele? É para que a força normal, que é o peso aparente, seja igual à força peso. E aí você tem um aproveitamento, né, melhor naquele exercício, ok? Então, cara, quem nunca treinou com ponto zero deve olhar um vídeo do Sardinha no YouTube, tem vários, e experimentar. Quer dizer que com pouca carga, tá? Ou com pouca carga que você suporta, né? Uma carga menor, você consegue solicitar bastante fibra, tá? E isso é o top do treinamento. Existem outros treinamentos, então ele faz o ponto zero, né? Na hora que o músculo está estendido. Tem gente que vai fazer, não com ele, se eu fizer aqui com o braço, né? Não estaria, que eles falam o ponto de contração, né? Então ele faz aqui, ele vai fazer uma isometria em cima. O Sardinha, no caso do bíceps, faria o quê? Embaixo, tá? Não todo ele estendido, levemente, e aí ele vai fazer uma parte de isometria. Ele conta 1, 2, 3, né? Ponto zero, vai. Dá uma olhada. Se você entender o problema do elevador, você vai aplicar isso lá na sua atividade na academia. Por isso que quando você está treinando com alguém começa a falar assim, na descida, segura a descida. E agora a gente vai inverter, a gente subiu, agora a gente vai o quê? Descer. Mestre Sardinha, você tá bolado aí nessa foto e tá brabo, né? Como que eu aprendi essas coisas? Eu assinei o treinamento do Sardinha, barato, tá, gente? Para quem nunca treinou, ele passa exercício por exercício muito top. Vou fazer propaganda mesmo. Vou puxar o saco do Sardinha porque ele merece. Agora, senhores, nós vamos ter o corpo
descendo. Ok? Belezinha? Olha lá, senhores, aqui alguns livros, ele coloca que para baixo seria positivo. Ele coloca a favor da trajetória, tá? Então, se você quiser inverter e colocar aqui para baixo é positivo, tudo bem, tá? Mas eu ainda vou deixar que para cima é positivo. A gente já está acostumado, né? Para cima positivo, para baixo negativo, direita positivo, esquerda negativa. Ok? Então vamos lá. Agora eu estou lá no último andar do prédio. Então você tem que imaginar que você está no último andar do prédio. Então, a primeira parte do problema, você estaria aqui em repouso. E aí eu sei o seguinte, por causa da primeira lei de Newton, né? Todo corpo em repouso tem de permanecer em repouso, né? A não ser que um agente externo mude seu estado. Ou todo corpo em movimento tem de permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que mude seu estado. Isso vai dar uma aceleração zero, que é a aceleração média mudança de velocidade. Em nenhum desses dois casos a velocidade muda, então a aceleração é zero, levando a segunda lei de Newton à conclusão que a força resultante é um vetor nulo, tá? Zero, ok? Então aqui eu vou ter que o vetor normal, ele vai ser um vetor oposto ao vetor peso. Isso significa que eles têm o mesmo valor, a mesma direção e sentido que contrário. O mesmo valor, a mesma direção, só que um está para cima, sentido para cima, e o outro sentido para baixo, tá? Então, eles têm um sentido o quê? Contrário. Somando os dois, tem que dar quanto? Zero. Para dar zero, os dois vetores têm que ser o quê? Vetores o quê? Opostos, tá? Parte 2. Agora ele vai descer, certo? E ele vai descer no quê? No movimento retilíneo uniformemente variado, tá ok? E ele vai ser um movimento agora progressivo, acelerado. Por que acelerado? Porque o objeto está indo para baixo e a aceleração dele vai estar para onde? Para baixo, no mesmo sentido do movimento, então a velocidade vai aumentar, então é um movimento progressivo acelerado, certo? E aí nós temos a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes quem? A aceleração, tá? No caso, a normal é positiva, ok? O peso é o que? Negativo, porque está para baixo, eu escolhi para baixo negativo. Massa, a aceleração aqui no caso vai ser positiva ou negativa? Se ele está descendo e aumentando sua velocidade, então o resultado da força está para baixo, então ela é o que? Negativa. Nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter o que? Força normal, que é o peso aparente, é igual a massa vezes menos aceleração, porque o objeto está ganhando velocidade, tá certo? Então a força resultante está para onde? Para baixo, o movimento está para baixo, tá? O peso estava menos, passa para cá o quê? Mais. Então a normal é igual a quem? Massa vezes menos aceleração, mais peso é massa vezes a gravidade. Podendo pôr a massa em evidência, nós temos que o nosso peso aparente vai ser quem? A massa, a gravidade, menos o quê? A aceleração. Vamos voltar, e agora eu quero aparecer de novo. Hoje eu vou aparecer bastante nesse vídeo. Estamos aí, senhores. Aí você tá lá na sua academia, fazendo aquele supinão, né? Pá. Só que você levanta. Tá. Já falamos da parte de subir o objeto. Você levanta. Só que na hora de você descer, você
solta o objeto, você deixa ele acelerar. Quando você deixa acelerar, o que vai acontecer? Quero que você imagine o seguinte agora, tá? Você está no elevador, os dois dedinhos é você, tá? Você está parado, ok? E de repente, quem é que vai descer? Quem vai descer é o elevador. Você estando parado, você tende a permanecer em repouso. Então, o que acontece? Quando o elevador entrar em movimento, você tende a ficar parado e você vai pressionar menos a balança. Então, o peso aparente será o quê? Menor. Vamos registrar isso. Então, o peso aparente que é a normal que a balança lê, vai ser menor que o peso real. Então, por isso que lá na academia, ele vai falar o seguinte: segura essa descida. Para que ele quer que você segure? Para que você entre em movimento retilíneo e uniforme, que seria a etapa 3, tá, senhores? Etapa 3, a gente entraria em movimento retilíneo e uniforme. Entrando em movimento retilíneo e uniforme, obedecendo a primeira e a segunda lei de Newton, nós já falamos sobre isso. Então, a força normal, seria um vetor oposto à força peso. Isso significa que ela teria o quê? O mesmo valor, a mesma direção e o sentido o quê? Contrário, tá? Depois nós temos que agora frear o elevador, tá? Que seria a quarta etapa. A minha quarta etapa, eu teria um movimento retilíneo uniformemente variado, só que agora, presta atenção, se o corpo está descendo, o movimento é para baixo, se eu tenho que frear, eu tenho que fazer uma força para onde? Para cima, não é isso? Então, seria o quê? Uma aceleração contrária ao movimento. Então, seria um movimento ainda progressivo, porque ele ainda está indo para baixo, mas ele seria agora retardado. Então, aqui eu teria a força normal, tá? A força normal menos a força peso, porque ela está para baixo, negativo, normal está para cima, eu escolhi para cima positivo, massa e a aceleração agora estaria para cima, que para frear esse corpo eu tenho que fazer uma força para onde? Para cima, ok? Então, agora aqui eu teria normal, que seria igual a quem? Massa vezes aceleração, mais a força-peso. Nesse caso aqui, nós teríamos, então, massa vezes a aceleração. O peso é a massa com uma aceleração especial, que é a aceleração da gravidade. Então, a minha normal seria massa, aparentes, a aceleração mais a aceleração da gravidade. Então, aqui, senhores, o meu peso aparente seria maior que a força-peso. Olha eu aqui de novo com a minha folhinha. Vamos ver se você entende. Nós estávamos em movimento retilíneo e uniforme. Então, o quê? A força-peso e a força normal era igual, o piso da balança está retinho. De repente, é o elevador que vai frear, mas a tendência do homem que está dentro da balança é continuar em movimento. Tá? Para onde? Para baixo. Então, o fundo do elevador freia, mas o que acontece? Há uma pressão maior. Então, o peso aparente seria maior. O ponteiro da balança seria lá em cima. Ok? Lógico, agora vem um dado interessante. Se você for no elevador mais antigo, isso fica mais evidente. Tanto na hora que você começa a subir, que ele acelera bem rápido, e na hora que ele vai frear, que ele também desacelera bem rápido também. Os elevadores modernos, eles fazem isso de uma maneira mais lenta,
Por quê? O seu estômago é um acelerômetro. Ele pode se mover. Então, quando há uma mudança muito brusca, tá? O seu estômago se move e dá uma sensação, às vezes não muito agradável. Você já sentiu essa sensação quando seu pai está andando de carro e ele passa numa lombada, né? E aí você sente um friozinho na barriga. O que é aquilo? É seu estômago se movendo. A gente faz isso na montanha-russa, né? Quando você sobe, na hora que vai começar a descer, você quer mais essa sensação de calafrio. O que você faz? Você levanta os braços. Quando você levanta o braço, você dá espaço para o estômago deslocar. E o estômago consegue perceber essa mudança de velocidade em relação ao tempo, tá? Então é como se fosse um aparelho que conseguisse te expressar essa mudança de velocidade em relação ao tempo, né? Então, como se fosse um aparelho medidor de aceleração, tá? Então, os elevadores modernos, você não vai sentir esse peso aparente tão brusco. Também você vê isso no metrô também, que ele vai acelerar de maneira, né, gostosa, ele não vai dar um tranco. Mas na academia, esse tranco pode ser feito? Pode, tá? Desde que seja adequado. Você tem que pensar no core, coluna, nas articulações para você não se lesionar, ok? E espero que tenham gostado. Eu tô com uma vontade de voltar a treinar na academia, que você não imagina tanto, mas vai passar esse momento. Detalhe, se gostou, tá? Se foi bom para você, não faça isso. Alguns alunos têm feito isso. Deixa um comentário aqui, ó. Fala se foi bom ou se foi ruim. Compartilhe nas suas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? E, cara, já falei demais. Fui.